ao Senhor. Deixa a chuva descer. A terra seca está aqui, declare. A terra seca está aqui. E a terra seca. Pede para Ele nesta noite, igreja. Declare: a terra seca. E a terra seca está aqui. E a terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar esta terra seca. Fala isso pra Ele nesta noite. E deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar esta terra seca. Pede mais da presença dEle, igreja. Declare: e deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar. Oh, aleluias, 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 aleluias. Queremos mais, meu Deus, da Tua presença aqui. Queremos mais, Senhor Jesus, se encher de Ti, meu Deus. Enche esta igreja com o Teu poder. Encha, Senhor Jesus, as nossas vidas com a Tua graça, meu Pai. Oh, Senhor Jesus, nós queremos mais da Tua presença neste lugar. Oh, Senhor, nós queremos mais da Tua presença sobre as nossas vidas. Vem, Senhor Jesus, nos encha, meu Deus, com o Teu poder e com a Tua graça. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és onipotente, onisciente, onipresente. E o Senhor está aqui, meu Deus. Encha, Senhor Jesus, a vida desta pessoa. Encha, Senhor Jesus, a vida destas pessoas que aqui estão, meu Deus. O Senhor é um Deus que continua e sempre continuará operando milagres em nossas vidas, meu Deus. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é um Deus que faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas para que Ele possa, meu irmão, operar um milagre sobre a tua vida, você tem que buscar a presença dEle. Você tem que buscar mais dEle. Pede para Ele: Jesus, me renova. Jesus, me enche nesta noite. Eu quero ser cheio, meu Deus. Fala para Ele: Jesus, prepara o meu coração para receber da Tua palavra. Prepara, meu Deus, o meu corpo, o meu ser para receber da Tua palavra. Porque nós estamos aqui não para ouvir aquilo que queremos, mas para ouvir aquilo que necessitamos. Este é um momento de entrega, meu irmão, minha irmã. Este é um momento de busca, de adoração. Oh, aleluias. Então adore esta presença que é maravilhosa. Adore essa presença que é pura, que é santa. Oh, Jesus, vem, 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 vem. Oh, grandioso és Tu. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. É de todo o coração que você adora a presença deste Deus. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Não se esconda no som do instrumento, não. Não se esconda na ministração, não. Este é o teu momento. Às vezes você passou a semana todinha, o dia todo, e não falou com este Deus que é maravilhoso e que se faz presente aqui. Ele quer ouvir o teu clamor, Ele quer ouvir a tua oração. Busca a presença dEle. Se encha desta presença que é boa, que é perfeita e que é agradável. Fala para Ele: Jesus, me enche, me enche, me enche, me enche. Eu quero ser cheio da Tua presença. Eu quero ser cheio, Senhor, de Ti. Oh, Pai, vem, 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 vem. Encha, meu Deus, esta igreja com o Teu poder e com a Tua graça. A Tua palavra diz, Senhor Jesus, que os Teus discípulos estavam todos reunidos em um só lugar. E ali estavam, meu Deus, buscando da Tua presença. E de repente veio o vento forte, como um vento impetuoso, encheu aquela igreja com o Teu poder.
encheu e houve repartições de línguas. Oh Senhor Jesus, e nesta noite, meu Deus, há de acontecer isto aqui, Pai. Encha, meu Deus, este povo. Encha, Senhor Jesus, esta igreja com o teu poder. Encha, meu Deus, esta igreja com a tua graça. Encha, meu Deus, a vida deste irmão, desta irmã que ora, que busca e que quer mais comunhão contigo. Não podemos estar distantes de ti, não percebermos. Não podemos estar distante da tua presença, não, Jesus. O Senhor foi um Deus que se sacrificou em nosso lugar, que entregou o seu Filho unigênito para que hoje nós tivéssemos vida. Oh, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva. Pede para Ele, Jesus, abre os céus. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva. Levante as tuas mãos ao céu nesta noite e declare: a terra seca está aqui. Declare isso a Ele: a terra seca. E a terra seca sou eu. Declare isso: a terra seca está aqui. E a terra seca está aqui. E a terra seca sou eu. E deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar esta terra seca. Pede mais da presença dele nesta noite. E deixa a água descer, deixa a chuva e encharcar, encharcar esta terra seca. Pede para Ele: Jesus, eu quero mais, eu quero mais. E deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar esta terra seca. Oh, deixa, deixa, deixa. Deixa a água, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar esta terra. Só a igreja declare isso mais uma vez. Deixa a água descer, deixa a água, deixa a chuva molhar, encharcar esta terra. Deixa a água, declare. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Só a igreja declare isso. Deixa a água descer, declare. Deixa a água, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Senhor Deus e Pai, que a Tua presença ela esteja em nós, que o Teu Espírito, ó Deus, Ele desça sobre as nossas vidas, limpa-nos, lava-nos, santifica-nos, ó Deus, com a Tua unção e com o Teu poder. Nós queremos mais de Ti, Senhor, nós precisamos mais do Senhor, precisamos, ó Deus, da Tua graça, da Tua glória, do fogo do Senhor sobre as nossas vidas. Abençoa esse povo, abençoa, meu Deus, esta igreja, abençoa, meu Deus, cada pessoa que aqui está nessa noite. Que o Teu Espírito tenha liberdade sobre as nossas vidas. Nós Te louvamos, Te bendizemos em nome de Jesus. E você diga graças a Deus e vamos aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus, amém. Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Tenho certeza que Deus trouxe você aqui para te abençoar e não será diferente
em nome do Senhor, amém? Pode se assentar, tome o seu assento, o seu lugar, fique à vontade, em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus trouxe você e Ele vai falar o teu coração, como falou hoje pela manhã, numa mensagem que nos traz muito entendimento, que nos traz aqui uma atenção, amém? E a mensagem hoje tem um tema interessante, que muitas pessoas falam assim: pastor, disso eu sei, mas nós temos que colocar em prática, amém? Olha para o irmão do lado, dá uma boa noite para ele, e fala para ele: Deus está te vendo. Amém, meus irmãos? É bom isso, Deus olhar para nós? Claro que é, meus irmãos, mas também nós temos que estar atentos, porque os olhos de Deus, Ele vê todas as coisas. E lá no livro de Marcos, no capítulo 12, você que trouxe a sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 12, versículo 41. Marcos 12, 41, amém? Marcos capítulo 12, versículo 41. Você que trouxe a sua Bíblia, Marcos capítulo 12, versículo 41. Graças a Deus. Quem achou, diga amém. Diz assim, ó: e estando Jesus defronte da arca do tesouro, observava a maneira de como a multidão lançava dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse: em verdade vos digo, que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhe sobrejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Quando nós falamos dessa viúva pobre, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é que Deus aceita qualquer coisa. É ou não é verdade? Ah, pastor, mas o importante é o fazer, porque Jesus uma vez ficou alegre que aquela mulher depositou 2 moedinhas, ela deu 2 moedas e Jesus ficou feliz. É ou não é verdade? E não é verdade. Jesus não ficou feliz porque ela depositou 2 moedas. Jesus se alegrou porque aquela mulher deu para ele o melhor que ela tinha. E quando a Bíblia fala sobre esse assunto, nós precisamos estar muito atentos, mas muito atentos mesmo. Por quê? Porque, como eu disse no começo aqui, Deus está olhando para nós, amém? E a Bíblia diz que enquanto as pessoas, os homens, as mulheres, o povo ia depositar as suas ofertas, Jesus estava onde? De costas para eles? Não. No versículo 41, olha o que diz aí: estava Jesus assentado de frente, ou seja, de frente, observando. Ele estava olhando para a atitude daquelas pessoas. E o que elas faziam? Versículo ainda 41, né? Observava a maneira como a multidão lançava o que, meu irmão? Dinheiro, doações, ofertas. Jesus, ele está olhando para nós e ele está vendo a nossa conduta com ele. Algumas pessoas se ofendem. Ah, mas para que falar disso? Eu não quero entrar só nesse assunto de doação, de oferta, de valor, de dinheiro, como a Bíblia está deixando bem claro, bem explicado para nós. Mas eu quero que tanto eu quanto você possamos sair daqui nessa noite cheios do entendimento que Deus quer nos trazer aqui. E talvez, para que eu receba esse entendimento,
Eu vou precisar o quê? Eu vou precisar ouvir e pensar. Hoje eu estou aqui pregando para pessoas inteligentes. Amém, meus irmãos? Pessoas que sabem entender aquilo que Deus está falando, aquilo que o Espírito de Deus, Ele traz para nós. Aquela mulher, ela pega as suas 2 moedas, mas ela não foi a primeira a depositar, mas ela depositou. A Bíblia está dizendo aqui que antes dela, muitas pessoas ricas depositavam qualquer coisa? Não. Olha o final do versículo 41, né? Observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam o quê? Muito. Depositavam muito. Mas aquilo que eles depositavam não chamava a atenção de Jesus. Era um volume muito grande, mas não era aquilo que Jesus esperava deles. Amém, meus irmãos? Eu estive falando hoje aqui, que talvez eu e você temos oferecido para Deus um volume muito grande, entregado para Ele aquilo que Ele espera que nós entreguemos. É ou não é verdade? E o que Deus espera que eu entregue, pastor? O melhor que há em mim. A minha dedicação. Jesus diz aqui no versículo de número 42, vindo porém, uma viúva lançou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. Por um azinho virava reais, né, irmãos? E aí, olha o que Jesus fez. Chamando os seus discípulos, disse: em verdade vos digo, que essa pobre viúva depositou mais do que todos que depositaram na arca, no tesouro. Todo mundo estava fazendo muito. Mas, olha o 44. Porque todos ali depositavam o quê? O que sobejava, o que sobrava. Era muito, mas era o que sobrava. Eu disse aqui no dia de hoje, que muitas pessoas, inclusive eu e você, nós temos que nos examinar. Será que eu não estou entregando para Deus aquilo que me sobra? Será que você não está entregando para Deus aquilo que te sobra? Como assim, pastor? É muito para você, mas é o que te sobra. Aqueles homens ricos entregavam um volume muito grande, mas era o que sobrava para eles. Não era o melhor que eles podiam fazer. Eu estava falando para os irmãos hoje de manhã aqui. Nós temos aqui um culto quarta-feira. Será que quando eu acordo, eu não falo assim, ó, hoje eu vou trabalhar, vou sair do meu trabalho, vou para minha casa, vou tomar o meu banho, se sobrar um tempinho, eu vou para onde? Vou para onde? Percebeu que você está dando para Deus o que sobra? Percebeu? Duvido se você nunca falou isso. Desafio qualquer um provar o contrário para mim, inclusive eu mesmo. Não, se sobrar um tempinho eu vou. Quer dizer, a prioridade não é o que Mateus capítulo 6, versículo 33 diz. O que diz lá? Buscar em primeiro lugar o reino de quem? De Deus, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que eu deveria fazer, pastor? Hoje eu vou para a casa de Deus. A minha família precisa de oração. Não importa o que aconteça. Se chover, eu chego molhado. Os obreiros que se viram para secar o chão depois. Mas hoje eu vou orar pela minha casa. Ah, mas pastor, não importa. Eu posso estar fazendo o que for. Eu já tenho um compromisso naquele horário.
Se é de manhã, eu vou estar lá de manhã. Se o meu compromisso é à tarde, eu venho à tarde. É à noite o horário que eu tenho lá do meu culto, que eu sempre, então eu vou à noite. Não importa se eu vou chegar atrasado, não importa se eu vou sair com o meu uniforme do trabalho, mas hoje eu vou orar a Deus. Eu já amanheci, ou até mesmo fui dormir um dia antes, já falando, amanhã eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho afazeres, mas o meu maior compromisso é com quem? Com Deus. Pastor, que coisa séria, é verdade, que coisa séria, e não sou eu que estou te cobrando, é o Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Aqueles homens faziam um volume muito grande com aquilo que eles entregavam, mas Jesus não se atentava. Jesus estava ali, sentado de frente com a arca do tesouro, olhando, meu irmão, para as pessoas que ofertavam, mas ele só observava. Mas quando aquela mulher foi com o melhor, a Bíblia diz que ele se manifestou. Ele levanta, achei alguém aqui que me agradou, achei alguém aqui que é diferente. Nós temos que aprender, ou voltar a entregar aquilo que Deus espera de nós, sermos melhor, fazermos o melhor, para que possamos honrar o nome do Senhor, para que possamos ter um compromisso verdadeiro. Amém, meus irmãos? Eu estava falando para os irmãos aqui, de quando eu comecei para a igreja, era uma dedicação sem igual. Chegava sábado na igreja, jogava uma água no salão da igreja, o salão era 2 vezes maior do que esse, colocava detergente no chão, esperava fazer aquela espuma toda, e ficava correndo, escorregando para lá e para cá, e era uma alegria sem igual. E eu lembro que eu brincava com o irmão que ia comigo, né? Na verdade eu ia com ele, que ele era obreiro, eu estava começando, e ele falava assim, a gente tem que terminar logo, que daqui a pouco o pastor está chegando, e isso aqui tem que estar pronto. E eu falava, então vamos correr. Mas era uma alegria sem igual, era uma determinação sem igual. Fazíamos aquilo como se tivéssemos, meu irmão, fazendo a maior de todas as coisas, e era, porque nos dedicávamos. E talvez o tempo passou, e eu estou oferecendo para Deus um volume. O que é um volume? Talvez você faz uma grande oferta, mas não é a melhor oferta, não é o melhor que você pode fazer. Está entendendo? Talvez você oferece algumas coisas para Deus, mas não é o melhor. Deus olha para você e sabe que você poderia fazer mais pela tua casa, fazer mais pela tua família, fazer mais por você. Mas como eu e você estamos oferecendo ao Senhor o que nos sobra, então aquilo que sobra não é o melhor, é qualquer coisa, é aquilo que se eu tirar, não vai fazer tanta falta. Lembra da oração do Davi? Quando ele foi fazer o sacrifício, e aquele dono das terras disse, olha, pega um boi, pega uma vaca, pega um novilho dos meus, e pode subir lá e sacrificar. O Davi falou para ele, rapaz, como que eu poderei dar a Deus algo que não me custe nada? De maneira nenhuma. Eu vou dar a Deus algo que me custe, que eu preciso me esforçar. E talvez é o que nós estamos precisando. Amém? Tirar de nós o volume e voltar a oferecer a Deus a essência, aquilo que realmente agrada o coração dele. Andar com Deus da maneira que se deve, servir ao Senhor da maneira que agrade a Ele. Amém, meus irmãos? Enquanto todos estavam fazendo as suas ofertas, Jesus não se manifestou, mas se manifestou quando aquela mulher agiu. Amém?
Uma coisa que eu quero falar com você aqui, versículo de número 42. Vindo, porém, uma viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. Como eu disse, eu quero que você aprenda. Jesus não se alegrou porque ela deu as 2 moedas. Jesus se alegrou porque aquelas 2 moedas eram melhor que ela tinha. Amém? Ô pastor, como assim? Quero que você pule o versículo 43, vai para o 44, porque nós vamos voltar no 43, daqui a pouco tem outro entendimento. Diz assim, ó: porque todos ali depositaram do que sobrava, sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu. Ela não pensou nela. Sabe qual é o grande erro que nós cometemos com Deus? Muitas vezes nós estamos servindo a Deus pensando em nós. Quando que eu sei, pastor, que eu estou dando a Deus aquilo que sobra? O resto, quando eu sirvo a Ele pensando em mim. Porque quando eu sirvo a Ele pensando em mim, eu não me esforço. Quando eu sirvo a Ele pensando em mim, eu me limito a fazer, a oferecer. Porque eu vou estar sempre olhando para a minha condição. Eu vou sempre estar olhando para o meu tempo. Eu vou estar sempre olhando para a minha dificuldade. Mas quando eu olho, quando eu sirvo a Deus olhando para Ele, eu não me importo comigo. A Bíblia diz, né, o próprio Jesus diz: olha, essa mulher, ela depositou tudo que tinha. Ela deu para mim, né, o seu sustento. Da sua pobreza, ela tirou. Ou seja, ela não ficou preocupada com amanhã. Ela não estava preocupada se ia faltar alguma coisa. A única coisa que ela queria era honrar a quem? Honrar a Deus. Ela não pensou nela. Ah, eu só tenho 2 moedinhas. Ah, mas se eu entregar, eu vou passar fome. Ah, mas se eu entregar, vai me fazer falta. O que vai ser de mim se eu entregar tudo? Não, ela não pensou nela. Ela serviu a Deus sem pensar nela. E nós fomos assim talvez. Eu fui assim um dia. Servi a Deus pensando em Deus e não pensando em mim. Talvez eu e você hoje temos que orar. Jesus, espera aí. Isso que o Senhor falou comigo é muito sério. Eu estou servindo ao Senhor pensando em mim. Colocando as minhas necessidades à frente. E não colocando, né, a honra e a glória que o Senhor merece. A Bíblia conta daquela mulher que foi derramar, meu irmão, o perfume sobre Jesus. A Bíblia diz que ela chorava, derramando o perfume aos pés dele, ela espalhava o perfume e enxugava com os cabelos. E aí os discípulos começaram a murmurar entre eles: mas que absurdo, esse perfume é muito caro. Olha, ela deve ter gastado muito dinheiro com esse negócio. Por que ela não vendeu esse perfume, não pegou o dinheiro e deu aos pobres? Por que ela não fez uma caridade? Olha que desperdício. Jesus falou para eles assim, ó: por que vocês estão falando mal dessa mulher aqui? Ela fez um bem para mim. Os pobres vocês terão sempre, mas a mim, não. O que Jesus falou? Ela está me honrando, ela está me preparando. Ela está servindo a mim. Ela não está se importando com mais nada, nem com a necessidade dela. Ela está aqui só por mim. E eu e você temos que ser assim. Andar com Deus da maneira que agrade a Ele. Aquela mulher não pensou no dia de amanhã. Ela quis naquele momento honrar a Deus. O grande erro de muitas pessoas é esse: servir a Deus olhando para si mesmo, servir a Deus olhando para a sua correria, para a sua vida, o seu tempo. Ah, pastor, eu estou tão atarefado.
Ah, pastor, olha, eu estou tão corrido, passei o dia inteiro corrido, eu tenho tanto negócio para fazer. Lembra do que Jesus falou para Marta? Você anda atarefado com muitas coisas, mas uma só te é necessária. E o que era necessário? Passar a vida inteira aos pés de Jesus? Não. Era naquele momento que ele estava sentado na sala, ela parar tudo para fazer o quê? Para ouvir a ele. Fala para o irmão do lado, você precisa parar para ouvir Jesus. Fala para ele, você está trabalhando muito, você está muito ocupado, Deus precisa falar com você. Amém, meus irmãos? Ô pastor, mas se eu não fizer, quem vai pagar minhas contas? Não adianta você ir com a força do braço se você não tiver uma direção. É ou não é verdade? Chegou o momento de pagar os impostos. Os discípulos chegou e falou: mestre, tem que pagar o trem aí. Jesus falou: vai lá, pega um anzol, uma minhoca, né? Coloca no anzol, joga na água, tira o peixe, abre a boca do peixe, vai ter um negócio lá dentro. Na linguagem de hoje. O discípulo vai lá, pega um peixe, tira o peixe, abre a boca do peixe, o que tem lá? O sustento. Agora vai lá e paga o que a gente deve. Quando você ouve a Deus, Ele supre a sua necessidade. Amém, meus irmãos? Tire um momento para estar com Deus. Tire um momento para ouvir a Deus. Ah, pastor, eu estou igual a Marta, a casa está suja. Não é o espanador, a vassoura que vai limpar a casa. Existe sujeira que a única coisa que vai limpar é a palavra de Deus. É a direção que Deus vai dar. Amém, meus irmãos? Ele falou assim: essa mulher me deu da sua pobreza. Tudo que ela tinha, ela me entregou. E ela foi honrada. Pastor, o que mais que Deus ensina para nós nessa passagem? O versículo 43. Talvez você nunca ouviu essa mensagem desse jeito, com essa visão. Versículo 43, leia aí. E chamando os seus, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta pobre viu mais do que todos que depositavam na arca do tesouro. Pastor, o que está acontecendo aqui? A Bíblia diz que quando aquela mulher depositou a oferta dela, Jesus chamou os discípulos na hora e falou: vem aqui, vem aqui. Está vendo essa mulher? Ela depositou o melhor, mais do que qualquer um, porque todos aqui deram as suas sobras, o seu volume, mas ela deu o melhor que ela tinha, da sua pobreza. Pastor, o que o senhor aprende e o que o Espírito Santo quer nos ensinar aqui também, através desse versículo? Que muitas vezes, nós estamos servindo a Deus, chamando a atenção do homem. É ou não é? O que os discípulos estavam vendo? Aqueles homens que chegavam com um monte de dinheiro, com baús de dinheiro, com ouro, com prata, e entregavam lá as suas riquezas. Eu imagino os discípulos olhando para o outro: ó, esse daí, ó, arrebentou. Ó, esse aí, ó, tinino. Ó, esse aí, ó, tudo ok. Que bênção. Ó, esse aí trouxe mais. Olha, esse aí fez mais. Mas eles estavam chamando a atenção de quem? Dos discípulos. Aquela mulher não. Ela passou despercebida pelos discípulos, mas não passou despercebida por quem? Por Jesus Cristo. Quando ela depositou, Jesus falou:
Vocês não viram o que aconteceu? Vem aqui que eu vou falar com vocês. Essa mulher fez o melhor. Você não tem que chamar a atenção do homem. Você não tem que chamar a atenção, meu irmão, do discípulo. Você não tem que aparecer para ninguém. Você tem que chamar a atenção de quem? De Deus. O que você faz pode passar desapercebido pelos homens, mas por isso que o tema da mensagem é: Deus está olhando para você. Aos olhos dele você não passa despercebido, tanto no que é certo quanto no que é errado. A diferença é, quando você faz de qualquer jeito, ele te assiste, como Jesus estava lá assistindo os homens fazendo. Mas quando você faz o certo e você faz o seu melhor, aí ele para de te assistir, ele se manifesta para você, ele mostra ser Deus na sua vida. Da mesma maneira que você honra ele, ele começa a honrar você, ele começa a abençoar você. Ele fez questão de parar, chamar os discípulos e falar: ó, essa mulher foi diferente. Faça para Deus, honre a Deus. Ah, pastor, mas então não preciso honrar aquela pessoa. A Bíblia diz: dai honra a quem? Mas não adianta você honrar todo mundo se você não honrar o principal, que esse sim, a Bíblia diz que é digno de toda honra, de toda glória e de todo poder. Amém? Eu estava falando para os irmãos que eu lembro quando eu estava na igreja e eu conheci uma senhora lá na igreja, lá no interior. Ela chegou um dia na igreja, num culto à tarde, e eu fazia aquele culto à tarde, né? Estava lá, e às vezes essa senhora chegava lá na igreja, e eu ficava conversando com ela, brincando, como eu brinco com todo mundo aqui. Chamava ela de véia, ô véia, né? E brincava com todo mundo. E ela, às vezes o culto da noite, domingo era 7 horas da noite, 6 horas da tarde, ela chegava lá. E eu estava lá limpando, varrendo. Era um dos primeiros a chegar. E ela ficava lá conversando. E um dia eu entrei no escritório do pastor, numa reunião especial, um pastor lá da região de Campinas, chamado pastor Ângeles. Ele estava contando para o meu pastor umas histórias, eu fiquei ouvindo. Quando nós estávamos na igreja, meu pastor lembra daquela irmã? E o pastor falou: eu lembro que o senhor ia lá, ela chegava, o senhor ficava falando com aquela mulher horas e horas. Eu lembro de um dia que o senhor chegou, ela estava vindo para a igreja, estava chovendo, e ela chegou na igreja toda molhada, e o senhor foi lá, pegou uma toalha e enxugou os pés dela. E eu fiquei pensando naquilo, tem que honrar essas pessoas, não é? E um dia começou a chover, eu fui lá, recebi essa senhora, toda molhada, toda constrangida, e eu fui lá, enxuguei ela, dei uma toalha, sequei os pés dela, falei para ela: você quer tomar um café? Ela falou: quero. E eu comecei a orar por essa mulher, e foi assim por algum tempo. Quando passou um período, essa mulher adoeceu, essa senhora adoeceu, e ela ficou de cama, muito doente, e eu fui até a casa dela orar por ela, coloquei as mãos, orei, determinei um milagre, e não aconteceu. Não aconteceu. E na última vez que eu vi ela muito debilitada, ela me disse assim: sabe aquele dia que eu fui lá na igreja a primeira vez? Eu falei: lembro. Ela falou: eu queria morrer aquele dia.
eu queria me matar. Só que eu não tinha coragem de tirar minha vida. Eu ficava pensando numa forma de tirar minha vida. Se enforcar, pular na frente de um carro, na beira da pista. O que eu podia fazer? E ela falou, aquele dia eu saí angustiada. Eu falei, eu vou para a igreja. E ela falou, e eu estava assim, porque ninguém se importava comigo, ninguém falava comigo. Eu me sentia vazia, sozinha. E quando eu cheguei lá, tinha você lá, um garoto de 18 anos, 17 anos de idade, todo simpático. Começou a conversar comigo como se já me conhecesse há muito tempo. Me ofereceu café. Quanto tempo faz que eu não sento com uma pessoa para tomar um café e bater um papo? E ela falou, eu tenho na minha memória tudo que você fez por mim. E se eu estou viva hoje e não morri lá atrás, é porque Deus se importou, mostrou para mim que se importava comigo através da sua vida. E ela falou, hoje se eu morrer, eu vou em paz, porque eu sei que eu fui cuidada e guardada por Deus. Deu menos de uma semana essa senhora faleceu. Mas eu lembro que aquela época foi a melhor época da minha vida. Por quê, pastor? Porque foi a época que eu mais tive sede. Foi a época que eu mais busquei. Eu nem pensava em ser pastor. Eu não pensava em nada. Eu só queria estar na casa de Deus. Eu vi as pessoas falando, olha, eu fui no monte orar, a folha acendeu. Já viu alguém falar isso? Alguém já orou e a folha acendeu? Eu já orei, nunca acendeu folha nenhuma. Das duas, uma, eu sou incrédulo, no dia que eu orar o anjo estava de folga. Porque não é possível. Não, eu estava orando, um anjo passou. Eu ficava olhando aquilo e falava, eu vou orar. Até esse anjo aparecer para mim também. Eu ia para o monte, irmãos. Eu me lembro que um dia eu falei, hoje eu quero ver o anjo aparecer. E eu comecei a orar. Eu orava no meio de um pomar de laranja. No meio do pomar tinha um bambuzal. Um bambu que fechava assim. E nós orávamos em volta. E às vezes uma pessoa ou outra que morava em algum sítio, alguma chácara, passava por ali. E um dia eu orando, eu quero ver um anjo, quero ver um anjo, quero ver um anjo. Passou um homem com um garrafão de água batendo o dedo assim, ó, perto de mim, quase que eu morri do coração. Aí eu falei, não quero ver o anjo não, senhor, deixa eu só orar. Porque se esse rapaz apareceu, eu quase morri. Se o anjo apareceu, eu morro mesmo, do coração. É ou não é verdade? Pensa num susto. Mas eu tinha desejos de buscar a Deus, de fazer o melhor para Deus. Eu até falei para os irmãos, às vezes eu vejo aqui os obreiros na igreja, aí eu fico vendo cada um deles, né? Às vezes eu vejo a Raquel aqui, ela chega, limpa uma coisa, limpa a outra, é para a glória dela não, é porque eu me lembro. Às vezes termina o culto, vai todo mundo embora, e ela fica aí olhando o banheiro, limpa aqui, limpa ali, limpa lá, né? Tem outros que fazem, mas eu estou dando exemplo dela. E ela vai limpando tudo. E os outros já foram onde? Já foi embora. Aí eu fico pensando, eu já fui assim um dia. E a maioria dos obreiros que faziam do mesmo jeito que os outros, quase nenhum busca a Deus hoje. São prioridades. Tem cuidado com as coisas de Deus. Ofereça o seu melhor a Deus. Faça sempre o seu melhor a Deus. Não chegue a Ele com volume. Chegue a Ele com essência. E Ele vai te honrar. Em tudo. É a oferta financeira, faz o melhor. É a sua busca pela sua família, faz o melhor. Pastor, eu estou precisando de uma cura, então que a sua oração seja melhor, cheia de fé.
vai orar por alguém, interceder por alguém, que seja de fé, que seja uma bênção. Que em tudo, meu irmão, você não ofereça a Deus o que te sobra. Não é o tempo que te sobra, não é o horário que sobrou, não é um dinheiro que sobrou. Não, em tudo que você ofereça a Deus o melhor. Sirva a Deus honrando a Ele e não pensando em você mesmo. Porque se eu for servir a Deus pensando em mim, eu não vou dar nada daquilo que Ele merece. Muito pelo contrário, eu não vou fazer nada. Porque se nós servimos a Deus pensando em nós, nós acabamos desagradando a Ele. Amém? É como um casamento. Eu me lembro que o pastor Hércules uma vez fez um casamento, ele disse para o noivo: não case pensando em ser feliz. Case pensando em fazer a tua esposa ser feliz. Porque se você fizer ela feliz, seu casamento vai dar certo. E a mesma coisa ele falou para a esposa. Ele disse: se você casar para ser feliz, para só agradar você, você vai ser uma pessoa egoísta. Seu casamento tem data de validade. Por que a maioria dos relacionamentos não dão certo? Porque o marido pensa só nele, a esposa pensa só nela. E aí, meu irmão, né? Não tem como. É como o rapaz que casa, deixa a esposa em casa e quer continuar tendo uma vida de solteiro. Não vai dar certo. Ah, hoje é o dia de sair com meus amigos. Ah, hoje você fica aí. Ah, fim de semana eu gosto de sair sozinho. Então não casava. É ou não é verdade? Não casava, ficava sozinho. Sirva a Deus como um relacionamento. Faça Deus ser feliz com você. E Ele certamente vai fazer de você uma pessoa feliz. Amém, meus irmãos? Olha para o lado. Fala para o irmão: Deus está olhando para você. Ele não quer volume. Ele quer a sua essência. O seu melhor. Graças a Deus. Quem entendeu o recado do Espírito Santo aqui, diga graças a Deus. Guarda no teu coração. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero que você faça a sua oração. Ouvindo essa mensagem, eu sei o que eu falei para Deus. E agora você sabe o que precisa falar para Ele. Pastor, eu queria ouvir falar de uma bênção. Eu subi hoje pela manhã nesse altar aqui com a mensagem pronta. E qual era a mensagem, pastor? Que nós temos que esperar. Porque o que Deus prepara para nós é o melhor. A Bíblia diz que quando Abraão mandou buscar uma esposa para Isaac, ele pegou o moço dele, fez ele fazer um juramento, colocando as mãos debaixo da coxa dele. Você vai trazer o melhor. E esse moço foi até, o lugar que tinha que ir. E quando chegou lá, ele falou: eu vou ficar aqui perto do poço, que as mulheres vão vir buscar água, vai que, Aí daqui a pouco ele olha e ele vê a Rebeca. Ele fala para ela assim: dá-me de beber. E ela fala: claro. Ela vai lá, pega a água, dá para ele beber. Aí olha para ele e fala: os seus animais também estão com sede. E ela vai lá e tira a água do poço e dá água para quem? Para os animais. E a Bíblia diz que ela era bela, formosa, virgem, cheia de qualidades. E quando ele olhou para ela, e ele perguntou de qual família ela era, e ela disse, ele falou: é essa, é do jeito que o meu Senhor ordenou. Ou seja, quando ele saiu da casa do Abraão, Deus já tinha preparado a bênção. Mas quem teve que esperar para o melhor acontecer não foi o Isaac, mas Deus preparou tudo para ele, e ele recebeu o melhor de Deus. Eu ia falar sobre isso hoje, até em cima daquela mensagem de semana passada.
Mas fica aqui uma palhinha daquilo que Deus trouxe para nós aqui. Faça o seu melhor. E saiba, meu irmão, que Deus tem preparado o melhor para você também. Aquilo que te preenche, aquilo que te completa. Engrandeça a Deus de todo o coração, amém? Feche os seus olhos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer. Agradeça a Ele e agradeça por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confia nele. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Fala com ele agora, igreja. Fala para ele o que você precisa mudar. Fala para ele: Senhor, eu quero oferecer o melhor, a honra e a glória que o Senhor é digno. Não quero te servir, ó Deus, com o que me sobra.
Não quero servir ao Senhor com a sobra do meu tempo, mas eu quero, ó Deus, estabelecer uma aliança contigo, andar, ó Deus, na tua vontade, oferecer, ó Deus, o meu melhor, buscar ao Senhor, ó Deus, de todo o coração, estar, ó Pai, em tua presença te servindo, estar, ó Deus, em tua presença, andando com o Senhor, alegrando o coração do Senhor, ó Pai. Oh meu Deus, ouça a oração desta igreja, ouça, ó Pai, a oração desse povo, desse homem, dessa mulher. Louvado seja o Senhor, ó Deus, engrandecido seja o teu santo nome. Tu és Senhor das nossas vidas, Tu és o Senhor da nossa casa, da nossa família. Em Ti nós queremos permanecer, ó Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias, aleluias, aleluias. Que o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Jesus, abençoe esse povo. Abra o nosso entendimento para Te servir em espírito e em verdade, como verdadeiros adoradores que Te honram, que têm prazer, ó Deus, em estar em Tua presença, que têm, ó Deus, o prazer em Te servir e Te seguir. Ensina-nos a andar contigo, é o que Te pedimos, Te agradecemos, em nome de Jesus. E você diga obrigado, Jesus. Aplauda Ele bem forte, que Ele merece. Glória a Deus. Meu irmão, guarda essa mensagem no teu coração. Se Deus mudou, é porque Ele queria falar com você. Amém? Doe mais de você, se dedique mais, não ofereça volumes e nem dê a Deus as suas sobras. Ofereça a Deus a essência e coloque Ele como prioridade na sua agenda, no seu dia a dia, em tudo, em nome de Jesus. Glória a Deus, que Deus abençoe. Pode se assentar.